Livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e versículo 1, diz a palavra de Deus: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui. O profeta Malaquias, ele é o 12º profeta na lista dos profetas menores. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. E o seu livro, ele está entre aqueles que são os menores livros da Bíblia. O livro do profeta Malaquias tem 4 capítulos e apenas 55 versículos. E o livro do profeta Malaquias, ele é escrito em um período um tanto quanto conturbado da história do povo de Israel. Sabemos que profetas como o profeta Jeremias profetizaram o cativeiro babilônico, quando o povo de Judá seria levado cativo para a Babilônia. E isso acontece no ano 606 a.C. Posteriormente, no ano 586, os babilônios retornam a Jerusalém, destroem o templo e levam o restante dos israelitas cativos para a Babilônia, em cumprimento da palavra de Deus. Passados 70 anos, a Bíblia diz que o povo começa a retornar. E o contexto do retorno do povo, ele está inserido no contexto de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias retornam, bem como esse é o período também do profeta Ageu e o profeta Zacarias, que profetizam também acerca da reconstrução do templo. E Zorobabel reconstrói o templo em um período de 23 anos. Ele não faz ou não reconstrói o templo com a glória que tinha nos dias de Salomão, mas ele reconstrói o templo para reedificar o estado espiritual do povo. E o profeta Ageu profetizou no capítulo 2 e versículo 9: a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. Um templo mais simples, feito de madeira, improvisado, mas havia a promessa de que a glória a ser manifesta naquele ambiente seria maior do que a glória que foi manifesta anteriormente no templo de Abraão. Porém, quando eles retornam para Jerusalém, nem todos os judeus retornam. E alguns anos depois acontece a segunda e a terceira leva, respectivamente, no ano 457 e no ano 445 a.C. E ao retornarem, Esdras e Neemias estabelecem ou promovem um grande avivamento entre o povo. A espiritualidade do povo está reestabelecida. No ano 432 a.C., Neemias retorna para a Babilônia. E ao passar algum tempo lá, ao voltar para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra a espiritualidade do povo deturpada. O povo desviou-se mais uma vez. E é nesse contexto que surge o profeta Malaquias, trazendo a sua mensagem, escrevendo o seu livro por volta do ano 430 a.C. E ele traz a sua mensagem com alguns propósitos. E o livro do profeta Malaquias tem como primeiro propósito repreender a profanação daquilo que é santo, pois o povo estava profanando aquilo que era santo. Também ele tem como objetivo repreender os abusos nas relações humanas. As pessoas não respeitavam umas às outras, as pessoas não priorizavam umas às outras. E ele tem como objetivo também repreender isso. Mas o terceiro objetivo que o livro do profeta Malaquias tem é de anunciar o juízo, o castigo, e anunciar a vinda do Senhor. A mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem de confronto, é uma mensagem desafiadora,
E é uma mensagem dura. A saber, o livro do profeta Malaquias, que fecha o Antigo Testamento, ele encerra-se com a palavra maldição, numa ameaça de Deus para o povo, que se o povo não se arrependesse, que se o povo não se voltasse para Deus, se os corações dos pais não se convertessem aos corações dos filhos, Deus viria e feriria a terra com maldição. Assim encerra-se o livro do profeta Malaquias. Assim encerra-se o Antigo Testamento. E a partir daí inicia-se um período de silêncio profético, onde Deus não levanta profetas escriturísticos por 400 anos. E posteriormente, as profecias começam a ser mais uma vez trazidas e escritas a partir da vinda de João Batista, posteriormente também a vinda do Senhor Jesus. E no capítulo 3, em especial, que é o texto que lemos, ele diz: eis que envio o meu anjo. Em outra tradução bíblica está escrito: eis que envio o meu mensageiro. Anjo, a palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro. E quando o profeta Malaquias, no capítulo 3, diz, ou Deus diz através do profeta: eis que envio o meu anjo, eis que envio o meu mensageiro, inevitavelmente ele está fazendo referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 40 e versículo 3. A voz do que clama no deserto, a voz que veio para profetizar, professar e preparar o caminho do Senhor, proclamando às nações que endireitassem os seus caminhos, abrissem as veredas para que o Senhor pudesse passar. Ele resgata essa mensagem também no capítulo 4. Antes de encerrar a sua mensagem, ele resgata mais uma vez e fala do Elias que havia de vir. E quando lemos o Evangelho de Mateus capítulo 11, Jesus diz que João Batista é esse Elias que havia de vir. Então essa mensagem, ela fala em especial de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Porém, ao lermos essa mensagem, percebemos que essa mensagem, ela não se aplica, ela não se dirige apenas à primeira vinda de Cristo. Mas essa mensagem, não obstante falar de João Batista que vem para preparar a primeira vinda de Cristo, essa mensagem ela tem um tom escatológico também. Porque essa mensagem fala do anjo da aliança que virá e entrará no templo, como eles buscam e como eles esperam. Ora, se João Batista pregou a vinda de Jesus, apontou para a vinda de Jesus, alguns intérpretes dirão que essa palavra de Jesus, do anjo da aliança, do anjo do concerto é aliança, faz referência às vezes que Jesus foi no templo, a saber, quando ele foi ser apresentado, a saber, quando ele foi, enquanto criança, com 12 anos, e ensinava aos mestres, a saber, quando ele foi, já depois dos 30 anos, para purificar o templo, onde ele expulsou os cambistas do templo. Porém, ao lermos essa mensagem, percebemos que essa mensagem ela não é tão simples assim, e ela não aponta apenas para uma visita de Jesus ao templo, mas essa mensagem aponta para a habitação, para a estadia de Jesus no templo. O anjo da aliança aqui, o anjo do concerto aqui é Jesus. Então essa mensagem ela aponta para o templo que foi descrito pelo profeta Ezequiel, o templo do reino milenar. O templo foi destruído, o templo de Herodes, e outro templo será reedificado. Jesus estará naquele templo. Porém, quando o profeta Malaquias fala do seu mensageiro, quando ele fala do anjo do concerto, do anjo da aliança, ele está falando sobre aliança. Aliança, o concerto. O que é aliança? Aliança é um tratado, aliança é um pacto, aliança é um acordo que é estabelecido entre pessoas ou entre nações equivalentes ou
onde uma nação ou uma pessoa é maior, é mais importante, é mais relevante do que a outra. Mas uma aliança é um acordo, é um pacto entre duas partes, seja entre pessoas ou seja entre nações. E quando ele fala dessa aliança, naturalmente ele está falando de uma aliança de Deus com o povo. Então aqui percebemos a aliança de uma parte que é menor com uma parte que é maior. A aliança, o pacto, o acordo é algo que era comum às nações antigas e é algo que é comum hoje. Hoje nós damos um outro nome, hoje nós damos o nome de contrato. Praticamente todas as coisas que nós vamos fazer, todas as relações que nós vamos estabelecer de negócio com pessoas, nós assinamos um contrato. Isso é um pacto, isso é um acordo, isso é uma aliança. E quando aquelas pessoas, quer judeus, quer israelitas, ou quer outras nações, iam estabelecer uma aliança, iam estabelecer um pacto, eles precisavam dar um sinal dessa aliança, eles precisavam estabelecer um sinal dessa aliança. E o que normalmente eles faziam? Eles pegavam uma pedra e levantavam essa pedra como coluna, e aquela pedra seria testemunha, seria o sinal visível desse pacto, dessa aliança feita entre essas duas partes, quer entre pessoas, quer entre povos, quer entre nações. Nós percebemos um exemplo desses quando lemos Gênesis capítulo 31, versículo de número 44 ao 47, quando Jacó está voltando, fugindo de Labão, que eles se encontram e eles travam um diálogo, e a Bíblia diz que eles estabelecem uma aliança, um pacto, e uma pedra é tomada e é levantada, e ali se estabelece essa aliança, ali se estabelece esse pacto. É inevitável que eu pense sobre uma pedra sendo levantada como sinal e não me recorde da pedra de esquina, da pedra angular, da rocha eterna que foi levantada no Calvário, no alto da cruz. E aquela pedra que tem por nome Jesus Cristo estava sendo o sinal de Deus da sua aliança com o seu povo. Naquele momento a pedra estava sendo erigida como um sinal: eu estabeleço com vocês uma aliança eterna. Eu estou me comprometendo com vocês numa aliança eterna. E essa pedra é o sinal, essa pedra é a qual vocês vão buscar, é a qual vocês vão recorrer. Essa é a pedra na qual vocês vão olhar, e ao olhar para ela, vocês terão segurança dessa nova e eterna aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança que o profeta Malaquias está falando é uma aliança da qual nós fazemos parte, uma aliança da qual nós estabelecemos com o anjo da aliança, com o anjo do concerto. Quando eles estabeleciam uma aliança, eles conclamavam, ambas as partes conclamavam a divindade como testemunha daquela aliança. Eles invocavam a divindade, seja qual divindade for. Eles conclamavam a divindade que eles acreditavam. Eles invocavam a divindade que eles acreditavam, para que essa divindade fosse testemunha entre a aliança deles, como prova de que essa aliança seria inabalável. Quando se faz uma aliança diante da divindade, tem-se por conceito de que essa aliança é inabalável, essa aliança é irrevogável, essa aliança é uma aliança da qual não se pode retroceder. Então, se você fez uma aliança não apenas diante da divindade, mas se você fez uma aliança com essa divindade, acredite, entenda, assuma, admita que essa aliança é inabalável.
não há meios de retroceder dessa aliança. É uma aliança estabelecida e deve ser, conforme ele disse, uma aliança perpétua. Alguns estão querendo retroceder dessa aliança, mas essa aliança precisa ser uma aliança eterna. Mas como é que funciona uma aliança? A aliança estabelecida por eles se baseava em 6 pontos basilares. Tinham 6 pontos basilares, 6 elementos basilares. O primeiro elemento da aliança que eles estabeleciam era identificar o nome do rei, que era o soberano e senhor da aliança. No caso de uma nação fazer aliança com outra nação, em sendo uma aliança onde uma das partes era maior, era mais poderosa, então tinha que se estabelecer, tinha que se conhecer o nome desse rei, que era o soberano e era senhor dessa aliança. E curiosamente o profeta Malaquias, ao falar sobre isso, ele fala do anjo da aliança, do anjo do concerto. Em hebraico é Malach Haberit. Malach Haberit é exatamente a pronúncia em hebraico dessa expressão que aparece aqui, o anjo do concerto ou o anjo da aliança. Então o nome daquele que estabeleceu a aliança é Malach Haberit. Esse é um dos nomes de Deus, Malach Haberit, o anjo da aliança, o anjo que estabelece a aliança. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então o rei dessa aliança tem um nome, e o nome dele é Jesus. E você não pode esquecer desse nome. Esse nome deve fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque esse nome significa o Senhor salva. Então a aliança feita com Ele é uma aliança de salvação. Não é um negócio estabelecido, não é um comércio feito, não é uma troca de favores, mas é uma aliança de salvação. Então nunca esqueça esse nome, nunca se aparte desse nome, nunca ignore esse nome, nunca menospreze esse nome, nunca rejeite esse nome. Jesus, Jesus, Deus salva, Deus salva, Deus salvou e Deus salvará. Você já conhece o nome do rei, do senhor, do monarca, do soberano que estabeleceu essa aliança. Porém, o segundo passo, o segundo ponto de uma aliança que era estabelecida era o prólogo histórico. E o que é isso? No prólogo histórico, é necessário que se conheça, que se exponha o relacionamento entre esse rei e os seus vassalos. É importante que se estabeleça, que se conheça qual é o relacionamento entre, ou qual deve ser o relacionamento entre esse rei e os seus vassalos. Então, quando uma nação faz aliança com outra nação, precisa se estabelecer qual será o relacionamento entre eles. Isso chama-se prólogo histórico, falando de passado e também falando de futuro. E Deus, quando fez uma aliança com o povo de Israel, Deus fez o seu prólogo histórico,
Está escrito em Êxodo, no seu capítulo 20, versículo de número 1 e versículo de número 2, onde o texto diz que o Senhor falou a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, e Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus que vos tirou da terra do Egito e vos tirou da escravidão. O prólogo histórico que Deus estabelece com o seu povo é apresentando-se e dizendo: eu estou falando e eu sou Deus. Que Deus? O Deus que vos tirou da terra do Egito, o Deus que vos livrou da escravidão. Aqui está o porquê, aqui está a explicação da aliança. Por que ele faz essa aliança com esse povo? Porque no momento de aflição, ele chamou a responsabilidade para si. No momento da aflição, ele levantou a sua mão. No momento da aflição, ele socorreu esse povo. Então ele está dizendo: eu estou estabelecendo essa aliança com vocês porque eu tomei vocês para mim, porque eu assumi a responsabilidade sobre vocês, porque eu me comprometi com vocês. E se eu me comprometi com vocês, então nós precisamos ter uma aliança. Uma aliança é um acordo feito entre duas partes, é algo unilateral. Então Deus diz: eu estou me apresentando para vocês, eu estou firmando com vocês essa aliança. E se você não captou ainda, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, Deus se apresenta e diz que ele foi aquele que tirou o povo da terra do Egito e os livrou da escravidão. A partir do versículo 3, vem os 10 mandamentos, a aliança. A aliança que Deus estava fazendo com aquele povo. Então, se Deus apresenta-se e diz quem ele é, por que ele está fazendo essa aliança, do outro lado tem os seus interlocutores. Do outro lado tem a outra parte que vai fazer parte dessa aliança. E quando há uma aliança e há duas partes, naturalmente há obrigações entre as duas partes. Deus está dizendo o que ele fez. Agora é hora da contrapartida. O terceiro elemento de uma aliança eram as cláusulas dessa aliança. Então, quando você assina um contrato, o contrato tem as suas cláusulas. Quais são as cláusulas? São as condições estabelecidas para que aquele contrato, para que aquela aliança, para que aquele acordo funcione. Olha, para que nós tenhamos esse acordo, esse contrato, então você tem aqui as cláusulas, você tem essas obrigações que você precisa cumprir. Eu, naturalmente, também vou cumprir a minha parte nessas obrigações. E quando nós estabelecemos a aliança com Deus, nós precisamos entender que nesse acordo há cláusulas que nós precisamos cumprir, há cláusulas que nós precisamos obedecer. Deus começa dizendo: eu fiz, eu tirei vocês da terra do Egito, mas eu quero a contrapartida agora. Deus está esperando de você a contrapartida. Quando a rocha inabalável foi levantada lá no Calvário, ele estava fazendo a sua parte na aliança, ele estava fazendo a sua parte no acordo. Agora ele quer a contrapartida. Agora ele quer que você faça, que você cumpra a sua parte também. O quarto elemento da aliança eram as sanções. Então, se você tem as obrigações, na sequência você tem as sanções. E o que são as sanções? As sanções são as recompensas prometidas para aquele que cumprir a sua parte no acordo. Então, se você cumprir a sua parte, há recompensas prometidas a você. Mas, porém, entretanto e todavia, se você não cumprir a sua parte no acordo, haverá prejuízos para você. Então, as sanções, elas estabelecem as recompensas, estabelecem as benesses que você receberá em cumprindo a sua parte, mas se você não cumprir, então você sofrerá a punição por não cumprir
a sua parte no acordo. A aliança com Deus funciona assim também. As cláusulas estão estabelecidas aqui na palavra de Deus. Está aqui para você. O caminho que você deve andar, o que você tem que fazer. Quais as escolhas que você deve fazer, está aqui. Se você fizer, Ele tem prometido para você vida, e vida em abundância. Ele tem prometido para você a eternidade com Ele, nos novos céus e na nova terra. Porém, se você não cumprir, aí virão as sanções sobre você. E as sanções estão descritas de várias formas na palavra. Como, em uma ocasião, Jesus diz: lançai fora o servo inútil nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. As sanções estão descritas, por exemplo, em Mateus capítulo 25, onde o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. As sanções estão descritas em textos como Mateus capítulo 7, versículo 21. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, maravilhas, pregamos o evangelho. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Se nós não cumprirmos as cláusulas estabelecidas para nós na aliança, no acordo, nós sofreremos as sanções também descritas nesse acordo, nessa aliança e nesse contrato. Depois das sanções vem o juramento. Depois de tudo isso, aquele que estava estabelecendo a aliança precisava jurar em nome daquela aliança. Jurar é comprometer-se com a aliança. Jurar é garantir que você vai cumprir a sua parte naquela aliança. É o comprometimento pessoal. E quando nós lemos textos como Hebreus capítulo 6 e versículo 13, está escrito que quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, Deus, não encontrando por quem jurar, Deus disse: eu juro por mim mesmo. Deus jurou que cumpriria essa aliança. Deus selou a aliança com Abraão com um juramento: eu vou cumprir, e eu juro por mim mesmo. O que é que isso significa? Isso significa que no juramento da aliança é preciso haver um comprometimento total. Deus comprometeu-se dizendo: eu juro por mim. Ele estava colocando-se em jogo no cumprimento, garantindo o cumprimento da aliança. Da mesma forma, em contrapartida, Ele espera que haja em nós um comprometimento total, uma entrega total, um sacrifício total, voluntário. Deus nos quer na nossa integralidade, Deus não nos quer parcialmente. É preciso que haja uma entrega total. Do contrário, não há aliança. Não existe aliança entre duas pessoas na qual uma dá uma parte e a outra dá tudo. Se alguém dá tudo, essa pessoa precisa receber tudo. Se alguém dá 50%, ela só pode receber 50%. Tem que haver equidade na aliança. Deus deu tudo, então Ele quer receber tudo. E o sexto elemento da aliança era a ratificação. E a ratificação, o que é a ratificação? A ratificação é a confirmação da aliança. Quando lemos, por exemplo, Gênesis capítulo de número 15, o mesmo texto onde Deus estabelece a primeira aliança com Abraão, onde Deus reafirma a primeira aliança com Abraão, que era a aliança de lhe dar um filho. A Bíblia diz que Abraão sacrifica animais, ou seja, a aliança era ratificada, era confirmada através do derramamento de sangue. E eu pergunto:
Foi menos que isso o que aconteceu lá no Calvário. A aliança foi confirmada por ele através de sangue. Sangue foi derramado. E antes do seu sangue ser derramado, na última ceia, ele pega o cálice, distribui entre os seus discípulos e diz: isso é o meu corpo. O pão primeiro, isso é o meu corpo que é partido por vós. E ao distribuir o cálice, ele diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança. O seu sangue selou a nova e eterna aliança. Não esqueça, a aliança é eterna e ele selou com o seu sangue. No ritual do derramamento de sangue, eles falavam duas palavras em hebraico, karat berit. E a expressão karat berit significa cortar a aliança. Eles encerravam o ritual com a expressão karat berit, cortar a aliança. A aliança não era escrita apenas, como foram os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. A aliança não era escrita tão somente como está escrito o seu nome no rol de membros da igreja. A aliança não era apenas escrita com letras, mas cortada em sangue. A aliança, ou na aliança, é preciso ter sangue. Ele derramou o seu sangue, e sangue é vida. Na aliança é preciso ter vida. Eu não sei se você consegue alcançar o raciocínio, mas é preciso que nessa aliança se tenha vida, se doe vida, se receba vida, que se viva. É preciso que você entregue por completo a sua vida, mas é preciso que você tenha vida. Essa aliança é exatamente para te dar vida. E quando eu falo de vida, eu não me refiro apenas à vida eterna. Porque qual é o conceito de vida eterna? João capítulo 17, versículo 3 estabelece para nós qual é o conceito de vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti como único Deus e a Jesus, o teu Filho, a quem enviaste. Vida eterna, ao contrário do que se pensa, não é ou não se refere apenas à eternidade, ao tempo futuro que nós estaremos com Deus. Mas a vida eterna é vivida hoje, aqui, agora. Então, enquanto você vive, enquanto você está aqui, é preciso que você viva. É preciso que você desfrute dessa vida. Você precisa estar aqui na presença de Deus vivo. É preciso que você deixe a mornidão. É preciso que você deixe a apatia. É preciso que você deixe a estagnação e viva. E demonstre que você está vivo. Mas muitos de nós parecemos zumbis ambulantes. Dizemos que temos vida. Dizemos que servimos ao Deus da vida. Mas parecemos que estamos mortos. São mortos de pé. Muitas vezes a igreja parece mais um cemitério, onde só se percebe defuntos. A aliança é uma aliança de vida. Na aliança se estabelece vida. Na aliança se oferece vida. E na aliança se recebe vida. Karat berit, cortar a aliança. Quando Deus estabelece a aliança abraâmica, qual é o sinal da aliança abraâmica? É o corte da circuncisão. Havia um corte e havia o derramamento de sangue. É preciso que haja um corte, a marca visível da aliança, e é preciso que se derrame sangue. Vida, vida. É preciso que se envolva vida. Isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos vivendo, não é algo simples, não é algo simplório, não é algo superficial, é algo verdadeiro.
É algo que deve ser impactante, é algo que deve mover-nos, é algo que deve transformar-nos. Do contrário, não é uma verdadeira aliança. E quando se fala sobre karat berit, cortar a aliança, estabelecidos os princípios da aliança, estabelecidas as cláusulas da aliança, ao não cumprir a aliança, aquele ou a parte que não cumpre a aliança quebra a aliança, e a parte que quebra a aliança é posto de fora da aliança. Aquele que quebrar a aliança será posto de fora da aliança, será expulso da aliança. Qual aliança? Aquela aliança que ele disse em João 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A aliança que ele disse em João 10, aliás, em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A aliança que ele estabeleceu no Calvário. Quem não cumprir as cláusulas da aliança será cortado da aliança, será tirado, será removido da aliança, será jogado fora dessa aliança. Porém, uma aliança poderia ser refeita, renovada. Você não precisa ser expulso da aliança, mas você pode refazer a aliança, mas você pode renovar a aliança. Se há necessidade de renovação na aliança, não se contente em ser tirado, em ser cortado, em ser expulso da aliança, mas renove a sua aliança. Se ele disse que a aliança é eterna da parte dele, essa aliança é eterna, ela continua eterna, o dia inteiro, de braços abertos, esperando o povo desobediente e rebelde. Em nome de Jesus, a aliança por parte dele continua de pé. Refaça a sua aliança com ele. Refaça a aliança com Malar Haberit, o Deus da aliança. Deus é um Deus de aliança. E quando ele estiver no seu templo, reinando, ele quer você como seu súdito, ele quer você como seu servo, ele quer você como seu ministro. Mas para chegar lá, é preciso manter a aliança. Foi essa palavra que Deus mandou para você.